Senhor, meus irmãos, é com alegria que estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, no seu canal EBD São Léo. Hoje estaremos estudando a lição número 3 do primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre de 2021 tem o título O Verdadeiro Pentecostalismo, onde nós estamos estudando a atualidade da doutrina bíblica do Espírito Santo. E a lição de hoje tem o título O Batismo no Espírito Santo. Que lição maravilhosa! Você é bem-vindo para estar conosco. E não esqueça, sempre compartilhe os nossos vídeos, clique aí para se inscrever, para participar das nossas atualizações de todos os vídeos. Sempre que tiver uma atualização, você vai receber em primeira mão. Então, clique, se inscreva, clique no sininho para receber as atualizações e também não esqueça de dar o seu like. Nós vamos estudar hoje a lição da Escola Bíblica que tem esse título maravilhoso, o Batismo com o Espírito Santo, datada do dia 17 de janeiro de 2021. Nosso texto áureo diz o seguinte, Atos capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E a nossa verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, há uma diferença entre a experiência da conversão para a experiência do batismo com o Espírito Santo. Isso nós vamos estudar durante a nossa lição da Escola Bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Acompanhe conosco. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como do vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Os objetivos da nossa lição da Escola Bíblica deste domingo são os seguintes. O primeiro objetivo, conceituar o batismo com o Espírito Santo. O segundo objetivo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro objetivo é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A nossa introdução
ela vai dizer o seguinte: o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação a um Deus pessoal e real. Olha só, a introdução ela vem trazer a nós que o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus que é pessoal e é real. O Espírito Santo, ele é um Deus pessoal e ele é real nas nossas vidas. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós sentimos essa presença real e verdadeira em nossas vidas. É uma experiência maravilhosa. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu te incentivo a buscar o batismo com o Espírito Santo. Será uma experiência maravilhosa em sua vida. Nós também vamos observar aqui que a nossa lição da Escola Bíblica, ela traz o primeiro tópico. Tem o título: O que significa batismo no Espírito? Aqui o que acontece? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. A salvação é um acontecimento na vida da pessoa. O batismo com o Espírito Santo, ele é distinto da salvação. É o distinto da conversão. Quer ver? O batismo com o Espírito Santo não salva ou faz da pessoa um membro da família de Deus. Antes, é uma unção subsequente, um enchimento que equipa com o poder para servir. Isso está escrito no livro de Arrington e Stromstad. Eles escreveram esta frase, uma frase importante para nós. O batismo com o Espírito Santo não salva ou faz da pessoa um membro da família de Deus, mas o batismo com o Espírito Santo é uma unção subsequente que se recebe posteriormente à conversão, que também é um enchimento que equipa a pessoa com poder para servir. Isto é um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo. Então, nós olhamos para a lição que estamos estudando. O primeiro subtópico tem o título: O fenômeno do Pentecostes. E isto se dá nos versículos 2 a 4 da nossa leitura bíblica em classe. Olha só, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai, como disse o Senhor Jesus. Nosso autor está trazendo aqui para nós que Jesus, ele falou que havia uma promessa do Pai e a promessa era ser revestido de poder, ser cheio do Espírito Santo para proclamar o reino de Deus, para falar da palavra de Deus. Olha só, diz o texto bíblico de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a promessa de Jesus. Ele fala sobre estar em Jerusalém até ser revestido de poder. É algo maravilhoso. O que na linguagem de Lucas é identificado como batizar no Espírito Santo é descrito de diversas maneiras. A promessa do Pai ou do meu Pai e o revestimento de poder ou poder do alto. E ainda também é apresentado como dom do Espírito Santo e virtude do Espírito Santo em vários textos bíblicos que nós podemos observar nas Escrituras Sagradas. Também a Bíblia descreve essa experiência de diversas maneiras. Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Joel capítulo 2, versículo 28, está a promessa onde ele fala sobre que derramarei o meu Espírito, ou também derramarei do meu Espírito, em Atos 2 e versículo 17, na Almeida Revista e Corrigida. E tem vários textos bíblicos que estão falando sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. A promessa do batismo com o Espírito Santo é uma realidade e essa promessa ela não ficou para trás. Você vai observar durante a lição que nós estamos estudando que a promessa do Espírito Santo não era somente
para os discípulos, mas para alguém mais, para todos quantos crescem. E nós vamos observar isso durante o nosso estudo da nossa lição de hoje. Olha só, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Foi onde Jesus disse a eles, em Atos capítulo 1, versículo 4, nós encontramos assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, a instrução de Jesus era que eles deveriam esperar o cumprimento da promessa em Jerusalém. Então, é isso que o nosso autor está trazendo neste primeiro subtópico da lição de hoje. Também nós vamos encontrar aqui nesse primeiro subtópico, quando mostra que não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo que Jesus disse que viria sobre eles. Olha só, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 2 até o 4, da nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar escrito assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assim, nós encontramos que não havia dúvida de que no dia de Pentecoste foi cumprida a promessa do Pai, da descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos e buscando ser cheios de poder. Olha só, e também o autor também está trazendo dentro deste subtópico do fenômeno do Pentecostes, que a conclusão que podemos chegar, que a explicação de Pedro que ele deu aos demais apóstolos é importante e relevante para o estudo dessa lição. Quando ele diz assim, em Atos capítulo 11, versículo 15, olha só, ele está falando quando ele foi até a casa de Cornélio, e ele está dizendo e expondo aos apóstolos o que aconteceu naquele dia. Um Cornélio, que era um gentil, que queria ouvir a palavra de Deus, e Deus concedeu a Pedro estar presente ali na casa de Cornélio e pregar o evangelho a ele. E quando comecei a falar, dizia Pedro, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, certamente batizou com água, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, maravilha! Eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe de um coração desejoso de receber o batismo com o Espírito Santo. E se você deseja receber, pode ter certeza que essa promessa é para você também. Olha só, Pedro foi à casa de Cornélio, um homem que desejou ouvir o Evangelho. E quando ele ouviu o Evangelho, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora, no segundo subtópico, o autor ele está trazendo o seguinte título: duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. Então, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Olha só o texto bíblico que nós encontramos em João capítulo 3, versículo 5 até o 8. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E daí acrescenta Jesus dizendo, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, recebe o Espírito Santo na sua vida. Então o autor está dizendo aqui, falando sobre duas bênçãos distintas: o momento da conversão e o momento do batismo com o Espírito Santo. São experiências distintas. Olha só, o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Olha só o que o texto bíblico está dizendo em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo de Deus vem habitar no crente quando ele aceita Jesus como Salvador. Agora, a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Olha só, o batismo no Espírito Santo trata-se de uma experiência espiritual do crente com o Espírito de Deus separada da conversão, na qual ele entra em uma nova fase em relação ao Espírito Santo. Então, assim nós vamos ver uma experiência pós-conversão, de ser batizado no Espírito, que é o quê? É uma obra do Espírito Santo distinta da regeneração, mas não implica que a salvação seja um processo de duas etapas. Sim que, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que recebemos o revestimento de poder. E esse revestimento de poder tem um propósito, e nós vamos estudar esse propósito durante a lição da Escola Bíblica deste domingo. Olha só, os discípulos, eles já tinham a vida eterna, e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar em Lucas capítulo 10, versículo 20, na Almeida Revista e Corrigida, escrito assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, falando sobre que os discípulos já tinham a salvação, já tinham a vida eterna e também já tinham o Espírito Santo habitando neles. Olha o texto de João capítulo 20, versículo 22. Isso foi antes do dia de Pentecostes. E havendo dito isto, Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, antes do dia de Pentecoste, os discípulos já tinham o Espírito Santo habitando neles. Quando no dia de Pentecoste nós vemos o revestimento de poder, a glória de Deus que desceu sobre os discípulos do Senhor que estavam ali esperando e buscando a promessa que era advinda do Pai, do Senhor nosso Deus. Nós vamos agora para o subtópico número 3, onde nós vamos encontrar aqui o título: Conceito Teológico do Batismo com o Espírito Santo. O autor vai dizer assim: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Significa também ser revestido do poder do alto. E isso diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a explanação do Evangelho e a edificação espiritual. Olha só, significa ser revestido do poder do alto. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar e saber, descobrir o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós olhando e entendemos que é um revestimento e derramamento de poder do alto, como a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede. Qual é o propósito disso? É a capacitação do crente em Jesus para a explanação do Evangelho e para a edificação espiritual. Que maravilha! Ser convertido, recebemos o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, somos revestidos de poder para uma capacitação espiritual e também edificação espiritual da nossa vida e daqueles que estão nos ouvindo. Então, é uma coisa maravilhosa. Olha só o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49.
Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta foi a frase de Jesus. Olha, vocês vão ser revestidos de poder para proclamar o Evangelho, de poder para falar do nome de Jesus, de poder para expulsar os demônios, de poder para falar das verdades bíblicas, de poder para curar os enfermos. E assim, tantas outras coisas são realizadas quando somos revestidos do poder de Deus e damos liberdade para o Espírito Santo nos usar. Então, busque esse poder, busque esse revestimento, seja batizado com o Espírito Santo. Vale muito a pena se esforçar, desejar e buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Olha só, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente da conversão. É diferente do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Por quê? Na conversão recebemos o Espírito Santo que vem habitar no crente. No batismo no Espírito Santo recebemos o revestimento e poder para o viver cristão. E a capacitação para ser testemunha eficaz do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, é uma capacitação que vem para o crente, para ele evangelizar, para ele proclamar o reino de Deus na face da terra. O batismo com o Espírito Santo também leva o crente a uma nova dimensão. O batismo com o Espírito Santo leva o crente a ter comunhão com Deus. O batismo com o Espírito Santo leva o crente a ter intimidade com os céus. E também o batismo com o Espírito Santo vem com uma nova unção sobre a vida do homem e da mulher que é batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Chegamos ao final desse primeiro tópico. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição. Quero pedir ao irmão Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp, você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. O segundo tópico da nossa lição de hoje tem o seguinte título: o propósito do batismo no Espírito. Nós entendemos que há uma distinção entre conversão e batismo, mas agora nós vamos também entender qual é o propósito
do batismo no Espírito Santo. Primeiro subtópico, finalidade. O propósito central do batismo com o Espírito Santo é para o serviço divino, como, primeiro, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Terceiro, o revestimento pleno do poder de Deus. Diz o texto bíblico, todos foram cheios do Espírito Santo. Quarto, a proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos entender que o batismo com o Espírito Santo, ele tem propósitos. Um deles é que nós tenhamos uma vida santa e um serviço eficaz na obra de Deus. Também vai trabalhar em nossa vida para que vivamos em santificação, que é um processo gradativo na vida de todos. Mas o Espírito Santo nos ajuda a vivermos em santificação diariamente e buscarmos uma pureza espiritual. Também nós olhamos que o batismo com o Espírito Santo ele tem um propósito de nos levar a um revestimento pleno do poder de Deus para sermos testemunhas do poder de Deus e do grande amor de Deus para com a humanidade. O tópico número 2 tem o título A Capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria das pessoas que a ideia do termo batismo é imersão. Quando alguém vai ao batismo, ela é levada a ser totalmente imersa nas águas, cobrindo todo o seu corpo, sendo assim, batismo por imersão. Então, quando se fala em batismo, se fala ao entendimento de ser imergido. Quando se fala em batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, se fala sobre estar imerso na glória de Deus, imerso no poder de Deus, imerso em uma atmosfera espiritual na qual Deus envolve o cristão, Deus envolve o crente e enche ele de poder. É o que o nosso autor está trazendo aqui sobre estar imerso na glória de Deus com um propósito de ser capacitado para ser testemunha do Senhor Jesus. Também agora nós vamos para o subtópico número 3, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes sobre todos que estavam ali no cenáculo, os discípulos e todos quantos ali estavam, e eles foram revestidos de poder naquele tempo. E tem muitos que chegam a dizer que o batismo com o Espírito Santo era somente para aqueles dias, mas o Espírito Santo, ele está disponível para toda a humanidade, para todos os que desejarem. Olha só, o que o nosso autor está trazendo? O Espírito veio porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Quando os discípulos foram proclamar o reino de Deus e a mensagem da salvação, eles precisavam de poder nessa mensagem para que ela alcançasse as pessoas e tivesse eficácia para a salvação através do poder de Deus que vinha sobre a vida deles, sobre essa imersão que eles estavam envolvidos. Então, para proclamar o Evangelho, é necessário poder de Deus. Para proclamar o reino de Deus, os discípulos precisavam de poder. E foi isso que foi dado a eles em Atos capítulo 2. Nós vemos, mas foram todos cheios do Espírito Santo. E Jesus, quando está falando para eles em Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos assim Jesus dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo assim, vocês vão receber virtude, vão receber poder do Espírito Santo. E ao receber este poder, passarão
a ser minhas testemunhas em todos os cantos do mundo, chegando até as nossas vidas, esse evangelho maravilhoso, esse evangelho de poder. Uma outra coisa interessante que o autor nos traz aqui é que é o Senhor Jesus quem batiza. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. João, ele diz assim: eu, em verdade, tenho vos batizado com água. E ele faz uma referência a Jesus, dizendo: ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João está testificando, dizendo: eu estou batizando vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós vemos no texto bíblico que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Olha só, nós também encontramos em Lucas capítulo 3, também a menção desta frase, no versículo 1, que João também está dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E João capítulo 1, versículo 33, João está dizendo: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, é esse que batiza com o Espírito Santo. João batizou Jesus nas águas, Jesus saiu das águas e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas também João viu descer sobre Jesus o Espírito Santo em uma forma de pomba e ficou sobre Jesus. E ali ele pode testificar: olha, aquele sobre quem vier o Espírito Santo e repousar, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não é outro não. Em todo batismo há 3 condições para que esse ato se realize: um candidato a ser batizado, um batizador do candidato e um elemento, meio em que o candidato será imerso. E agora nós encontramos no batismo com o Espírito Santo quem é o candidato, quem é aquele que será batizado. Digamos, sou eu. Eu sou o candidato a ser batizado. Quem é o batizador? É Jesus. E em que eu serei batizado? No Espírito Santo. Então, nós encontramos essas 3 condições para que alguém seja batizado, para que se realize o ato do batismo: um candidato, um batizador e onde será o batismo? Em que meio será imergido? Que é batismo, ser imerso. Quando nós falamos sobre isso, nós vamos ver o candidato, o crente, o batizador, Jesus. Batiza em quê? Em que meio será imerso esse candidato? No Espírito Santo, na glória de Deus. Então está aí a explicação de que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma outra coisa importante que o nosso autor está trazendo nesse subtópico é que todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Uma coisa importante é que Deus quer batizar a todos com o Espírito Santo. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo. Todos. Não há acepção de pessoas. Todos quantos buscarem o batismo com o Espírito Santo podem receber esta promessa da parte do Pai. Olha só, está escrito em muitos textos bíblicos sobre o buscar o batismo com o Espírito Santo. E também tem um texto que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém melhor do que o outro. Todos têm a oportunidade, todos podem receber o batismo com o Espírito Santo. Então você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando nessa aula, você pode ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio. Vamos ao tópico número 3, que tem o título O Recebimento e a Evidência do Batismo no Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre evidência do batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós lembramos é
o falar em outras línguas. O subtópico número 1 tem o título As Outras Línguas. As outras línguas, ou glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente do batismo no Espírito Santo. Então, o falar em novas línguas falar em outras línguas, é a evidência física e externa e inicial do batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é uma evidência que indica que um irmão ou irmã foi batizado no Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios 14:1 fala sobre a manifestação dos dons. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, mas Atos capítulo 2 vai falar que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo vos concedia que falassem. Então, nós vamos encontrar a glossolalia. O que é isso? É um termo técnico frequentemente utilizado para o falar em línguas. É uma forma combinada das palavras gregas lalia, que é discurso ou fala, e glossa, que é língua ou linguagem. Então, glossolalia vai falar que é uma palavra utilizada, é um termo utilizado para o falar em línguas, em outras línguas. Também, nenhum estudante sério das Escrituras questionará que algo invisível aconteceu quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, porque era algo tão incomum que mesmo Simão estava muito impressionado. A única coisa que poderia ter atraído a sua atenção era o fenômeno único de falar em línguas, porque quando Pedro e João chegaram em determinado local, os samaritanos tinham crido no Senhor, mas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Tanto que, no momento em que Pedro e João oraram por eles, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e ali se manifestou a forma física do batismo com o Espírito Santo, a glossolalia. E Simão, ele viu e ficou totalmente admirado porque nunca tinha contemplado algo parecido e ficou interessadíssimo sobre aquele fenômeno que ele acabara de ver, o batismo com o Espírito Santo. Então, a ideia de que a glossolalia era a evidência física inicial do batismo no Espírito sugere que as línguas ocorrerão no momento do enchimento e que, por natureza, o fenômeno é observável. Então, o fenômeno do batismo com o Espírito Santo, ele é perceptível, ele pode ser notado, ele pode ser observado. Quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, ele se manifesta e se percebe através do falar em novas línguas, a glossolalia. Então, esta a observação do nosso autor sobre o falar em outras línguas. O segundo subtópico fala sobre a função das línguas. Agora, nós vamos encontrar aqui quando o autor da nossa lição, ele vai trazer uma explanação sobre a função das línguas estranhas. Elas, primeira coisa, elas sinalizam a presença do Espírito. Então, falar em línguas ou glossolalia é um sinal externo, visível e audível que marca a dotação dos discípulos de poder sobrenatural, que isto é, o fato de eles serem cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que a função das línguas, a primeira delas é mostrar que alguém está sendo batizado com o Espírito Santo, para que seja perceptível. Então, também é um sinal externo, é um sinal visível e é um sinal audível de que alguém está recebendo esse poder sobrenatural sobre a sua vida e ele está sendo cheio com o Espírito Santo de Deus. Também o autor vai trazer aqui de que as línguas em Atos indicam o recebimento de poder profético. Olha só, em Atos 19:6, diz assim: e impondo-lhes
Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, quando alguém recebe o dom de Deus, ele se manifesta através do falar em línguas e a função dessas línguas também é sinalizar a presença do Espírito Santo e também indicar o recebimento de um poder profético. Ele pode estar recebendo também, no dia do batismo com o Espírito Santo, no momento do batismo com o Espírito Santo, alguns dons do Espírito Santo, entre eles o de profetizar. E também o autor está trazendo que o dom de línguas está associado à oração pessoal. Por meio dela, oramos em espírito e louvamos a Deus. Quando alguém está falando em línguas, a Bíblia diz que essa pessoa está sendo edificada. As outras pessoas não entendem o que ele está dizendo e ele próprio não entende o que está dizendo, mas o seu espírito está sendo edificado em comunhão com o Pai. Então, quando alguém está orando em espírito, ele está unido cada vez mais ao Pai, mais perto de Deus e com maior comunhão em Deus, comunhão com Deus. Então, é uma experiência maravilhosa o batismo com o Espírito Santo. Então, o que nós encontramos também aqui, o próximo subtópico é o subtópico 3, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. A promessa do batismo com o Espírito Santo, como nós falamos antes, não era somente para os discípulos, não era somente para os judeus, mas sim engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Disse Joel que essa promessa era para toda a humanidade, uma promessa vinda do Pai, vinda de Deus para aqueles que crescem. Joel capítulo 2, versículo 28, você vai encontrar a promessa de Deus sobre o poder de Deus e o Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. Não sobre alguns, mas sobre toda a carne. E isso faz referência aos dias atuais, não somente àquele tempo antigo. As línguas são inseparáveis do batismo com o Espírito Santo e também dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste. Somente o falar em outras línguas veio para ficar e ele se repete na vida daquele que é batizado com o Espírito Santo. Então, nós vamos encontrar em Atos capítulo 19, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida, escrito assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Então, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe o dom de línguas e ele fala em línguas como um momento em que pode ser visto e percebido que ele está sendo revestido de poder e recebendo a promessa do Pai. Os relatos posteriores de enchimento com o Espírito Santo em Atos não sugerem que o som do vento e as línguas de fogo ocorreram de novo. Esses sinais são introdutórios, somente para aquela ocasião. O sinal constante e recorrente da plenitude do Espírito em Atos é falar em outras línguas. Então, este falar em outras línguas é recorrente e percebe-se até o dia de hoje. Então, o falar em novas línguas, essa evidência do batismo com o Espírito Santo não era somente para aquele tempo, mas para hoje. Quando vemos alguém falando em línguas na igreja, nós sabemos que ele foi batizado com o Espírito Santo. Se alguém está falando em línguas, a gente sabe que ele foi revestido de poder. E se ele está buscando a Deus, ele será cada dia mais usado em suas mãos. Eu digo para você, meu irmão, meu amigo que me acompanha, eu digo para você, o buscar a Deus pelo batismo com o Espírito Santo é muito importante na nossa vida, porque te dará autoridade para fazer a obra de Deus, te dará unção para ser um vaso usado nas mãos de Deus. Então, busque este poder, busque esse revestimento. Deus tem para te dar e essa promessa é para você também.
chegamos à conclusão da nossa lição da escola bíblica de hoje. E a conclusão diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema desta lição estudada, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, que esta manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, e que o sinal físico, visível e inicial do recebimento do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, nós sabemos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo em todas as partes do mundo, onde a sua vontade é aceita. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E de igual modo, o Espírito Santo é o mesmo, ele continua agindo no meio da sua igreja, ele continua operando no meio dos crentes, ele continua batizando, avivando, renovando e fortalecendo a sua igreja na face da terra. Quero agradecer a Deus pela tua vida e fazer uma oração por você. Nós chegamos à conclusão dessa lição, dessa escola bíblica, crendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele dá dons espirituais e que Ele capacita o crente para fazer a sua obra. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, busque a Ele, insista, clame e não pare, porque Ele vai te batizar, Ele vai fazer e Ele vai agir na sua vida. Queira, deseje, insista e Ele vai te batizar. Quero orar juntamente contigo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa lição da escola bíblica que trouxe a nós o falar sobre o batismo no Espírito Santo. Essa experiência tão maravilhosa, tão tremenda e sobrenatural, que vem sobre a vida daqueles que creem, que se mostrou na Bíblia Sagrada como um ato tremendo e maravilhoso de revestimento de poder, onde o Senhor encheu os seus discípulos e todo aquele povo, e eles foram capacitados para proclamar o teu reino e a tua glória. E hoje não é diferente. Temos homens e mulheres que têm sido cheios de poder e de autoridade para fazer a tua obra. E eu te peço, Senhor, faz com que isso continue a acontecer na vida do cristão, na vida daquele que crê, na vida daquele que serve ao Senhor e que está te buscando. Eu oro pedindo a sua presença, a sua unção e a sua bênção sobre todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através deste vídeo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final da nossa lição da Escola Bíblica. Queremos agradecer a sua companhia e te convidar a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificações para que você venha receber de primeira mão todas as atualizações de vídeos do nosso canal. Deus abençoe, até o próximo encontro. Querido.